E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje, esclarecendo dúvidas sobre o processo de usucapião, aqui com a advogada Isadora Vilar. Isadora, a gente sabe que as dúvidas são intermináveis, porque quando você vai olhando, cada vez que você se aproxima mais do processo, você vai tendo dúvidas no desenvolver, ali, no desenrolar, ali, do detalhamento mesmo, do passo a passo daquele processo. Por exemplo, a pessoa tem um terreno, ele está em processo de usucapião. Sim. A pessoa vai lá, não só a pessoa, né, física, mas às vezes uma empresa chega lá, uma imobiliária, por exemplo, constrói casas e para alugar ou para vender. Sim. Como é que funciona isso? Então, isso é uma coisa muito comum, muito mais comum do que a gente imagina, porque a gente tem uma cultura de simplesmente fazer aquele contrato de compra e venda e não olhar o registro. O Brasil, a maioria dos imóveis não tem registro. E muitas vezes, o que a gente precisa fazer, primeiro, olhar, verificar, ter um pouco de desconfiança e olhar se aquele imóvel possui o registro. Se não, o que a gente tem que fazer? Quer comprar um imóvel, quer comprar esse terreno da construtora? Observe, veja a procedência dela e, caso você já tenha comprado, já possua o imóvel, já está lá a sua casa e etc., você não compra a sua casa, você não pode levar a casa, você compra tudo. Porque acontece isso, você vai lá, compra, sei lá, no interior do estado, a pessoa vai lá, faz uma construtora vai lá e faz um condomínio. E aí vai lá e te vende a casa. E aí, mas você com o tempo, você não quer mais morar naquela casa, você não teve condições de terminar de pagar, você vai e resolve vender. E aí você não teve o cuidado de procurar um cartório para saber se aquilo ali tem registro, mas a outra pessoa teve esse cuidado. Aí se depara que você comprou a casa, mas na verdade o terreno não é seu, até porque não é de ninguém ainda, porque está nesse processo de usucapião. Então, exatamente. A pessoa teve completa boa-fé. Então, o que ela pode fazer é entrar com uma usucapião ordinária. Mas aí entra aquela questão, de novo, do tempo. Ela vai ter que esperar. Mas assim, ela não vai poder entrar com o processo de usucapião daquela área que ela construiu a casa? Porque assim, às vezes a pessoa faz assim, ela vai lá e ou compra, certo? Ou ela compra uma casa, ou ela adquiriu um pedaço, um lote, num terreno para construir uma casa. Certo? E aí, depois, na hora de vender, ela descobre que aquilo ali está em processo de usucapião. Que já existe um processo. Que já existe um processo de usucapião. Ou que não existe processo, que aquilo ali ela não pode vender, porque aquela área ali dela não está registrada. O que ela vai fazer? Ela vai solicitar um processo, ela vai entrar no processo de usucapião. Ela, enquanto dona de um pedacinho ali daquela área, ela vai poder entrar em processo. Ou ela vai depender de quem vendeu aquilo ali, ou do coletivo, de todo mundo que está passando pela mesma situação. Então, ela tem, se é possível você disseminar qual é a parte do seu terreno, ela pode entrar com a parte dela do terreno. Tanto é que você pode fazer um usucapião de um apartamento, e você está lá em condomínio do seu apartamento, você pode fazer a usucapião do apartamento. Isso é comum? Então, não é muito comum porque, geralmente, pode ser comum se a pessoa, por exemplo, naquela questão que eu falei, de você tem um inquilino, aí você para de cobrar o inquilino, ele passa ali anos e anos e anos, ele pode usucapiar aquele imóvel, aquele apartamento. Aquele imóvel, porque geralmente as pessoas associam muito usucapião ao terreno, né? Terreno não, mas o terreno, o que é o imóvel? O imóvel é o plano, é a terra e a edificação também. É tudo, sabe? É tudo que compõe aquele terreno. Eu acho que esse é um ponto que muita gente desconhece. Geralmente as pessoas... Exatamente. A maior parte das pessoas geralmente associa a questão do processo de usucapião a uma área, assim, falando, terreno. Não, é tudo. Na verdade, você pode usucapiar não só imóveis, você pode usucapiar também móveis. Você pode entrar com o processo de usucapião, por exemplo, de um carro. Não é um imóvel, é um móvel. É uma coisa móvel. Você pode entrar com usucapião de praticamente tudo. É importante também a gente falar disso, que tem algumas coisas que não são passíveis de usucapião, que não podem ser usucapidos. Por exemplo, bens públicos. Acontece às vezes de uma pessoa, por exemplo, tem um barzinho em uma praça pública. Ela está lá há 20 anos, 30 anos, mas aquele terreno nunca poderá ser usucapido. Nunca, porque é um bem público. Bens também de pessoas
de pessoas completamente incapazes, de uma pessoa de 16 anos, 13 anos. Você vive lá, sei lá, há 5 anos, no caso do usucapião especial. Mas você não poderá usucapiar aquele terreno porque é de uma pessoa incapaz, de um menor de idade, do menor de 16 anos. Foi deixado ali de herança. Exatamente, foi deixado, ele recebeu uma herança e, por ser uma pessoa de menor, ele não tem condições de cuidar, a pessoa que é responsável por ele também não cuidou, e vem uma pessoa e invade. Ela passa anos. Mas, enquanto ele for menor de idade, enquanto ele for absolutamente incapaz, aquele bem não poderá ser usucapido. Não contará. Usucapião extrajudicial. Extrajudicial. Então, é uma modalidade nova e que muita gente ainda não conhece. É muito bom falar sobre isso porque é uma forma nossos legisladores incentivarem a usucapião, que é o fato que você tem um terreno registrado é uma ficção, mas você incentivar a que as pessoas procurem outras formas de legalizar a sua terra. E como é que funciona a extrajudicial? Que é administrativa, que é feita em cartório, não com o juiz. Você tem que já chegar lá com tudo pronto. É um pouco mais complexo, porque você tem que levar essa questão da sua planta, que tem que estar assinada por todos os seus vizinhos, o de frente, o de lado e o do fundo. Você também tem que levar a planta, você tem que levar uma ata notarial. O que é uma ata notarial? Você vai no cartório, não de imóveis, mas de títulos, de registros, você vai lá com um tabelião. Ele irá na sua casa, ele vai dizer o que é que tem no imóvel, o que é que os seus vizinhos dizem sobre o imóvel, o que é que a comunidade diz. Se você passou 20 anos lá, se o seu vizinho diz, não, ele realmente ele está aqui há muitos anos, ele fez várias reformas, a casa era de outro jeito, comprovando que existe realmente ânimos de dono, que para ele, para toda a comunidade, aquela pessoa era dona do imóvel, entende? Então, depois que você tiver a planta, depois que você tiver a ata notarial que diz tudo sobre o imóvel, fotos e etc., você também vai precisar dos seus documentos pessoais, você vai precisar de certidão de casamento ou de nascimento, e então você vai levar para o cartório de imóveis. Se o tabelião entender que tudo foi preenchido, que realmente está comprovado que a pessoa está lá durante determinada quantidade de tempo, de acordo com as modalidades do usucapião, está lá 10 a 20 anos, aí ele poderá finalmente fazer o registro do imóvel. Caso algum dos requisitos não seja preenchido e o tabelião entenda que não está totalmente comprovado, irá para o judiciário. Claro que isso tem que ser acompanhado por um profissional. Tem que ser acompanhado por um advogado. Gente, que a gente está falando de uma complexidade de documentos. Com certeza. Mas uma complexidade de documentos que, se você fizer de uma forma organizada e com o acompanhamento de um profissional... Perfeitamente. Dani. Aquilo ali anda e aquilo ali vai ser muito mais rápido com certeza. Do que se você fosse aí utilizar outras formas, outros formatos do usucapião. Claro, com certeza. Nesse extrajudicial, que é feito em cartório, é preciso o acompanhamento de um advogado. E sem o acompanhamento do advogado, ainda que não fosse um requisito legal, ainda que a lei não exigisse que tivesse o acompanhamento do advogado, seria difícil, porque são muitos requisitos. Acho que independentemente dessa exigência, né? Independentemente. Acho que ninguém aqui, por exemplo, quem vai entrar com o processo de usucapião, dificilmente vai ser um PhD em usucapião. Então, assim, precisa de um profissional. Com certeza. E uma coisa que é muito importante falar, é preciso procurar uma ajuda. Se informe com um advogado ou com a Defensoria Pública, porque você ter um imóvel e ter o registro dele, não apenas a posse, é segurança. Você tem certeza que ninguém pode chegar lá amanhã e dizer, olha, saia. E outra coisa também importante, caso antes de você fazer um usucapião, alguém chegar reivindicando o terreno, dizendo, olha, esse terreno é meu e pedir que você saia, a usucapião pode ser usada como matéria de defesa. Se
Por exemplo, Ou seja, olha, peraí, eu tô aqui, eu dei entrada no usucapião, que eu tô pago isso aqui há anos. Exatamente. E ninguém nunca veio me reivindicar. Como é que você aparece agora do nada? Porque sempre tem os espertos, né? Claro, com certeza. E às vezes até o antigo dono do imóvel. Por exemplo, às vezes você compra um terreno e que você deixa lá apenas para especulação. No futuro eu vou construir alguma coisa. Aí a pessoa esquece o terreno. Aí, anos depois, ela percebe que houve uma invasão. Aí ela entra com ação judicial pedindo a devolução do imóvel, pedindo a reintegração de posse, para que a pessoa seja retirada do imóvel e que ela tome posse de novo. Essa pessoa que recebeu essa notificação, recebeu a intimação judicial para comparecer e até mesmo, às vezes, para ser despejada, ela pode usar a usucapião como defesa. Dizer, olha, Excelência, eu não posso sair porque eu já cumpri os requisitos, eu já estou aqui há 5, há 10, há 15 anos. Quanto tempo a pessoa tem para poder fazer essa reivindicação da posse em caso de invasão? Porque às vezes a pessoa invadiu, mas a pessoa também não deu entrada no usucapião. E às vezes a pessoa, como você trouxe, o dono tem vários imóveis, vários terrenos. A gente não vai falar imóveis, a gente vai falar em terreno até para especulação mesmo. Mas a pessoa não fica ali fazendo fiscalização do que foi invadido ou não foi invadido. Mas acabou que uma dessas áreas, ela foi invadida. Quanto tempo esse dono tem, depois dessa invasão, para poder pedir essa retirada? Ou não existe esse prazo? Então, em questão de usucapião e em questão de reintegração de posse, a coisa mais importante é agilidade. A pessoa tem que ser ágil. Quanto mais tempo você demorar para tomar as medidas necessárias, fazer um boletim de ocorrência, dizer, olha, esse imóvel não é meu, mais difícil será. Mais difícil será porque a pessoa vai tomando para si com o decorrer do tempo. Como se ele fosse o dono. Como se ele fosse o dono. Ou seja, eu não comprei, mas eu fui dono daquilo ali, eu cuidei. Exatamente. Eu não deixei nascer mato, não deixei abandonado, eu construí, eu morei, criei meus filhos. Ou seja, vai só juntando os requisitos para poder conseguir que aquele terreno acabe, de fato, sendo propriedade dele. A gente teria vários outros assuntos, além dos campeões. A gente já estava entrando no outro assunto, que é a integração de posse, né? Porque quando a gente fala nessa área do direito, eu acho que tem muitos assuntos são de utilidade pública. Porque isso é uma realidade, assim, se você percorrer aqui em Aracaju, no estado, muito no interior do estado. E aí a gente trouxe, doutor Isadora, esse assunto também como um alerta. Tá? Independentemente de você morar na capital, no interior do estado, vai comprar, olha, maravilhoso, olha, construir um condomínio lindo, vou realizar meu sonho, vou morar naquela casa, aí eu compro a casa, certo, o terreno é seu também? Será que aquele terreno não está aí ainda em processo de posse? Então, precisa procurar o cartório, mas assim, na dúvida, procura um profissional habilitado e preparado para isso, para você ter a tranquilidade que aquela realização de um sonho vai ser a realização de um sonho e não de um pesadelo, né? Com certeza, para que não se transforme em um problema. Doutora Isadora, muito obrigada pelas orientações. Espero tê-la aqui mais uma vez. Obrigada a você pelo convite. A gente encerra a entrevista dessa edição do programa Utilidade Pública. Você já sabe, pode conferir esta ou qualquer outra edição do programa no YouTube. Vai lá, canal Dani Matos TV ou Fundação Aperipê, playlist de Utilidade Pública. Tem muita coisa legal para você curtir. Não esquece, tá? Nosso encontro de segunda a sexta, às 18 horas. Não sai daí, tá?